desse nome? Maria Patrícia Fogaça, porque infelizmente tanto aqui na rua como em outros lugares o nome dela só aparece como Maria Patrícia, mas ela, sobrenome é Fogaça, tá? Foi uma mulher negra, ela nasceu dia 26 de março de 1838 e ela era filha de duas pessoas negras que já eram libertas. A mãe dela chamava Joana e o pai Patrício. E a Maria Patrícia, ela teve como padrinho de batismo José Bonifácio de Andrada e Silva e a esposa dele, Dona Ana Joaquina. Assim, uma coisa que eu acho bastante interessante, como eu já tinha lido esse episódio dos pais, pleno 1838 já serem pessoas libertas, eu achei interessante que eu associei. Eu não posso esquecer aquela pasta, eu vou deixando as coisas e depois eu saio esquecendo. O José Bonifácio de Andrade, a gente quando vai ler um pouco sobre a história dele, aí vocês vão ver que ele liberta seus escravizados. Ele tinha um sítio com 120 pessoas escravizadas, e ele liberta seus escravizados em 1822. Então, com certeza os pais da Maria Patrícia devem ser dessa turma aí que foi liberta em 1822, né? E a Maria Patrícia, aconteceu um fato muito assim, uma tragédia na vida dela quando ela tinha 10 anos, porque o pai dela cometeu suicídio. E ela, que era uma pessoa assim que tinha já um espírito evoluído, era uma pessoa assim muito generosa, aí ela acabou amparando a mãe dela nesse período de tanta dor e sofrimento, né? E ela que acabou dando força para a mãe dela conseguir continuar seguindo. E aos 19 anos de idade, ela casa com Levino Fogaça e tem uma filha chamada Bem-vinda. A Maria Patrícia, desde muito nova, né, tinha muitas virtudes e nessa ocasião, né, do casamento dela, ela descobriu que ela tinha uma habilidade como parteira. Então ela começa a trabalhar como parteira na cidade e ela era assim tão dedicada, e ela fazia aquilo com tanto amor, tanta dedicação, e ela atendia todas as pessoas na cidade da mesma maneira, né? Pessoas pobres, ricas, ela não fazia distinção de cor nem de classe. E isso fazia com que a popularidade dela aumentasse cada vez mais, e ela também não cobrava das pessoas pobres, né? E ela também despertava muita inveja das mulheres, de muitas mulheres brancas que tinham essa mesma função de parteira e que muitas se diziam ter feito curso no Rio de Janeiro, até mesmo no exterior. Elas diziam que tinha formação e a Maria Patrícia não tinha, ela tinha dom, mas ela não tinha formação. Mas a população de Santos confiava demais no trabalho dela, então sempre dava preferência pelo atendimento dela. E essas mulheres tentavam, de tudo quanto é forma, prejudicar a imagem da Maria Patrícia, mas sem sucesso, porque a admiração era tanta que até os médicos a defendiam, né? E um dos médicos que a defendia era o Dr. Silvério Fontes, que era assim, além de defendê-la, ele também orientava muito ela na profissão, né? O Silvério Fontes, pai do poeta Martins Fontes. Martins Fontes. Que também era médico. Também era médico. Então ela tinha essa proteção. Então nada foi capaz de acabar com a reputação da Maria Patrícia. E quando a Augusta fala que a Maria Patrícia era muito conhecida em Santos, ela de fato era muitíssimo conhecida. Muitíssimo. Tanto que a classe médica tinha esse cuidado, carinho, porque sabia que ela era muito hábil no que ela fazia. E não fazia essa defesa em relação às outras profissionais. E tem uma segunda história que a gente, assim, até pouco tempo atrás eu desconhecia. E aí quando a gente começa a estudar histórias, vai descobrindo muito mais coisas. Porque a Maria Patrícia, ela teve um outro papel muito importante na história de Santos, porque, não sei se vocês conhecem, eu vou passar essa foto também, esse prédio aqui, que é
a gente conhece muito bem, que a gente já frequentou, é o prédio onde existiu o Centro Espírita Anjo da Guarda, aqui em Santos, na Conselheiro Nébias. Pode passar essa foto. Infelizmente, hoje, se vocês passarem em frente a esse lugar, vocês vão encontrar esse prédio pichado, sujo, infelizmente, um prédio centenário. Infelizmente é assim que vocês vão encontrar esse prédio. A Maria Patrícia, ela fez parte do grupo que fundou a primeira associação espírita da cidade de Santos, o Anjo da Guarda. E ela, mulher negra, era a única mulher do grupo, formada por mais 9 homens, muitos da elite santista, e ela a única mulher desse grupo. E não é só isso. Antes de ser construído esse prédio, as reuniões espíritas, né, isso por volta de 1884 foi a fundação dessa casa. Mas antes disso, né, começo dos anos 1880, as reuniões espíritas, reuniões para tratar da elaboração, da construção desse prédio, eram feitas na casa da Maria Patrícia. As pessoas se reuniam na casa dela, e a casa dela era aqui onde hoje é a Sociedade Humanitária de Santos, onde fica a biblioteca na municipal. Praça José Bonifácio, ali na esquina da Brás Cubas com a praça. E eu acho muito interessante esse fato, porque assim, a gente, né, lê sobre a Maria Patrícia, fala que ela era muito humanitária. Não era a casa dela, o prédio. Que ela era uma pessoa muito humanitária, a gente vê essas citações no histórico dela. E onde foi a casa dela, hoje é a Sociedade Humanitária de Santos. Não é esse prédio que era... não existia o prédio, né? E também é interessante porque o prédio fica em frente à Praça José Bonifácio. Em frente à Praça José Bonifácio. José Bonifácio foi o padrinho dela, né? Então tem essas coisas assim que eu achei bastante curioso, né? Então, e nessa ocasião que as reuniões eram feitas na casa dela, era uma época muito complicada, porque os espíritas eles eram perseguidos, então as reuniões eram feitas de maneira secreta e sempre ficava alguém de guarda no quarteirão, na frente da casa, porque se passasse polícia, eles tinham que disfarçar, se esconder, porque eles seriam impedidos de promover esse tipo de reuniões, né? Então ela teve essa contribuição muito importante, tanto para o nascimento de muita gente aqui na cidade, muitas crianças vieram ao mundo através da dedicação do trabalho da Maria Patrícia, e esse fato histórico, né? Porque sendo o primeiro centro espírita daqui da região, ter ela participando. E pra gente assim, né, quando eu até olho a foto, eu lembro, porque teve uma ocasião que a gente frequentou essa sociedade espírita, e foram acho que um período de 2 anos, né? Eu falei, nossa, andando ali dentro, hoje lembrando de como é, porque ali dentro é um mundo, né, muito grande, tem um auditório lá para 500 pessoas, né, porque era muito... A casa espírita não mais. Não mais, infelizmente. Então a gente teve dentro e tinha também atendimento com homeopata, de rua, aí os filhos, levavam os filhos no atendimento com homeopata. Falei assim, nossa, é um prédio histórico, né? Eu não conhecia a história da Maria Patrícia, eu nunca tinha ouvido falar dela. Então hoje vem um filme, né? Quando eu pego o livro, fico lembrando do período que a gente teve ali também. A gente também fez trabalho com população de rua lá, né? Durante um período. Então é uma coisa assim bastante emocionante saber que uma pessoa como ela fez parte da fundação daquela casa, né? E a Maria Patrícia, finalizando, por conta dessa popularidade dela, por ela ter sido tão importante para a cidade de Santos, então ela morreu em 1903, e anos depois foi dado o nome dessa rua, em 1951, o nome dessa rua em homenagem a ela, e 2 anos depois, 1953, foi dado o nome da escola
a Escola de Educação Infantil, vocês conhecem? Maria Patrícia. É ali perto do... No bairro do Saboá. E outra coisa que eu acho interessante é porque a Escola Maria Patrícia está na Avenida Martins Fontes. Então tudo assim, ele é ligado, né? Interligado a Maria Patrícia. Eu achei muito interessante isso. E o mais recente é que em 2022, acho que foi 2023, dia 26 de março passou a ser Dia Municipal de Maria Patrícia Fogaça. Dia 26 de março, que é a data de nascimento dela, tá?